Felipe, estamos aqui então nessa jornada dessa grande redefinição. O mundo nos obrigou a fazer uma série de movimentos e conforme essa jornada traçada por Josh Bersin, chegamos no momento que falamos de confiança, né? Na nossa última terça-feira falamos sobre a liderança e o papel importante e hoje contamos com a presença do nosso professor que sabe como ninguém a importância da confiança para gerar a conexão e essa conexão promover todas as melhorias. Bem, no pulso que fizemos para aquecer, queria aqui destacar não só a visão das pessoas sobre acreditarem que a confiança é a base e praticamente o dia a dia reforça essa relação. E ponto positivo que 88% acreditam que as suas empresas hoje atualmente atuam de forma ética, que a garante ainda mais esses elos fortes, esse desafio da mediocridade de forma meritocrática e principalmente usando a sabedoria coletiva, né, 207 votos, tendo a questão da transparência e autenticidade como a voz do povo, que é a voz de Deus, ou seja, as pessoas acreditam que a confiança tem uma relação grande com a transparência. E bem, eu passo a bola aqui para o nosso... Estamos aqui de festa junina, eu e o meu professor Fernando, direto do outro lado do planeta, e é com você. Vamos falar de confiança, Fernando. Legal. Obrigado, Kiko. Obrigado pelo convite a Sustentarem. E eu acho estranho esse negócio de professor, porque eu já fui professor várias vezes, mas eu não me vejo professor. É engraçado, é uma sensação sempre curiosa. Mas eu acho que quando veio esse convite para falar de confiança, imediatamente eu me remeto ao meu histórico, né? Então, se eu olho, quando eu apresento meu currículo em alguns lugares, o pessoal até acha esquisito, porque eu sou designer gráfico, eu tenho um background também escalado em rocha e trabalho com grupos ao ar livre, facilitação de grupos com educação experiencial. Então, assim, e aí, dando consultoria de empresa, então tem que explicar um pouco essa história, porque senão, às vezes, o pessoal nem contrata, né? Então, assim, o histórico, assim, o fio da meada qual é? Eu, quando estava estudando design gráfico, eu comecei a escalar em rocha. Fui aluno de uma escola no Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. E tive a grata surpresa, assim, de conhecer pessoas fantásticas na escalada em rocha e que mudaram a minha forma de ver a vida. Isso eu tinha lá meus 18 para 19 anos. E foi muito bacana, porque quando eu comecei a escalar, eu já senti que aquilo ali é algo que me fazia muito bem. E lógico, numa escalada em rocha, o elemento da confiança é presente o tempo todo. E a partir dali eu comecei a olhar uma série de coisas de uma forma diferente na vida. E acabei que no final das contas eu virei guia dessa escola de alpinismo, depois eu virei meio que sócio da escola, administrador ali. E era muito bacana, porque nesses primeiros movimentos de estar administrando a escola, você tem que vender curso, né? Você tem que ter alunos para dar aula, para movimentar. Então, além da gente fazer o que gostava, e nós, enquanto guias, a gente ainda ganhava dinheiro. Então, era uma época boa, poucas responsabilidades e muita diversão. Mas, assim, a questão da confiança é muito interessante, isso é uma coisa que eu aprendi desde o início. Ela acontece em segundos. A hora que um aluno bate o olho em você, ele já faz um raio-x e ele vai confiar em você ou não. Isso ficava nítido. E isso era uma coisa que nós, entre os guias, nós nos dávamos muito feedback sobre a nossa postura, como é que a gente está vestido, como é que o nosso material está organizado, como é que a gente passa a instrução, como é que a gente cria os acordos, porque quando o guia está subindo, quem está dando segurança para ele é o aluno. Então, de certa forma, o aluno está aprendendo a dar segurança para você. Mas a gente confia nele, a gente está ali, lógico, está num lugar que é mais fácil, a gente tem habilidade para fazer aquela via, não tem tanto problema. Mas você precisa combinar com o aluno muito claramente que ele vai estar te dando segurança e se você cair, ele vai ser o responsável por segurar você, tudo aquilo. Então, assim, se você começa esse discurso de uma forma equivocada ou incoerente, assim, acabou o teu curso, né? A escalada não vai funcionar, a pessoa não vai sentir confiança. Então, assim, a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz tem que ser muito pequena, ou zero. Porque senão, né, já começa a roer a corda dali. Isso eu estou falando no 1 a 1, né? Quando a gente está numa relação instrutor e aluno na escalada, isso é relativamente fácil porque você tem mais controle sobre aquilo ali e você tem uma conversa, um canal de conversa mais aberto.
Agora, quando isso pula para grupos maiores, aí eu passo por uma outra etapa da minha vida, que já é um capítulo seguinte, que eu comecei a trabalhar com essa parte de escalada, mas fazendo trabalho com o desenvolvimento de executivos, com a Dinsmore, o famoso TEAL, que acho que todo mundo conhece, que tinha o exercício em altura, década de 80 para 90 e seguiu muito aí. Enfim, foi um espaço onde vários executivos eram levados para um trabalho ao ar livre, e um dos exercícios que era o show assim era o salto na árvore, né? Então tem toda essa preparação para as pessoas fazerem exercício. Então tem geralmente um dia anterior de preparação e no dia seguinte tem esse exercício que é sempre um convite, ninguém é obrigado a nada. E aí eu lembro que quando eu fui treinado para fazer esse trabalho, né, foi bem bacana, que foi meu primeiro contato com a facilitação de grupo. Então na verdade eu era uma pessoa técnica para fazer a instrução do exercício e operar o exercício. Mas eu já comecei a olhar e falei, mas tem algo a mais que está acontecendo aqui que é muito interessante. E era a facilitação de grupos. Mas eu lembro muito bem que assim, você tem que pegar um grupo de 30 executivos, então você imagina, eu até hoje ainda tenho cabelo preto, né? Imagina há 20 anos atrás. Para um grupo de executivos de cabelo branco, alguns ali mais sêniores e tal, olhando para aquele menino, e esse menino tinha 5 minutos para contar como é que ia funcionar o exercício, e essa galera tinha que confiar em mim para subir na árvore e pular. Então, assim, parece que eu fiz bem essa parte, porque as pessoas pulavam. Mas muito a partir da prática e do exemplo de outros facilitadores e outros belays, né, que é o nome técnico dessa função, de não só falar claramente o que você está falando, mas saber o que você está falando, responder qualquer pergunta, qualquer dúvida tem que ser respondida e refazer os acordos o tempo todo. Então, nesse processo onde você tem mais gente, e a questão da confiança é o que vai manter aquilo funcionando, os acordos têm que ser refeitos o tempo todo. Então, assim, antes do primeiro salto tem uma revisão, depois do primeiro salto tem uma nova revisão, e aí tem aquela pessoa que fica lá em cima, que estava cheia de coragem para subir, mas quando chega lá em cima ela trava. Então, como é que você ajuda aquela pessoa que está naquela situação a ou descer pela árvore ou pular? Então, assim, tiveram várias situações super interessantes, e aí, de novo, eu fui abençoado de ter vários profissionais muito experientes que não só me mostraram truques e dicas e foram me dando feedback também do que eu tinha que fazer para ir aprendendo isso. E é muito nessa qualidade de falar e fazer o que você está falando. Essa coexistência é muito forte, né? Então, quando a gente vê lá o artigo do Josh, tem essa coisa da ética, né, de falar a verdade. Isso é fundamental. Se você omite algo, até por inconsciência ou por distração, isso pode começar a romper esse elo de confiança. E outra coisa que eu acho curiosa da confiança é que, apesar de ser um assunto completamente etéreo, né, você não pesa a confiança, é difícil medir, mas a gente sabe claramente quando ela existe e quando ela não existe. Isso qualquer grupo percebe rapidamente no ar. Apesar de ser uma coisa muito etérea, ela é ao mesmo tempo muito viva e fácil de você aferir se ela está lá ou não, né? E aí, um pouco mais adiante nesse capítulo, indo mais além nesse tema da confiança, quando eu comecei a trabalhar com facilitação de grupos, comecei a trabalhar para muitas consultorias e, no final das contas, abri a minha própria e comecei a trabalhar com consultoria de empresas, não só com trabalhos de exercício ao ar livre, mas também com processo de facilitação, que virou a grande paixão da minha vida, né? E muitos, assim, centenas de workshops tinham qual tema que vocês imaginam? Tem dois, né, que são, acho que os best-sellers, comunicação e confiança. E aí o de comunicação até que, assim, você tem instrumentos, você tem técnicas, você tem coisas mais objetivas para pautar os exercícios e tal. Mas quando a pessoa pede um workshop de confiança, é algo interessantíssimo, né? E no começo a gente atendia muito esses workshops sem muita reflexão. Mas ao longo do tempo a gente começou a perceber que a gente podia estar até criando um desserviço para as organizações fazendo esse tipo de workshop. Porque se o grupo não tem confiança dentro da organização, tem algo lá dentro que precisa mudar. Tem algo lá que, assim, não é um workshop de 2 dias, que hoje em dia é até um privilégio, né? Você poder ir 2 dias para um lugar fazer workshop, né? Mas, assim, não é isso que vai resolver a questão da confiança. É algo que é muito mais sutil e mais difícil de trabalhar. E vai estar ligado exatamente aquilo que o Jorge coloca ali, aqueles 3 elementos. E essa ética, a questão de falar a verdade, a questão da competência de fazer as coisas do jeito certo e se não tá, se está errado tem que corrigir.
e essa questão de ouvir todo mundo. Então, assim, esses 3 elementos para mim, quando eu olhei, eu falei, nossa, essa é a peneira que tem que passar. Então, aí olhando também retrospectivamente, quando a gente fazia esses trabalhos de confiança com grupos, tem vários exercícios. Por exemplo, esse de subir na árvore e pular é um exercício que é palpável a questão da confiança e você cria realmente uma conexão do grupo muito bacana e você cria um espírito de grupo ali bem interessante. E isso, lógico, se reflete na organização. Mas se lá na organização não forem tratados esses elementos, tudo isso foi criado num workshop, ele morre ali logo na entrada da porta, né? E aí, com o passar do tempo também, uma coisa que ficou clara para mim é que essa questão da confiança, ela pode ser criada a partir de pequenos movimentos e não grandes arrobos. Porque um evento desse, 2 dias para trabalhar o tema confiança, é um movimento grande, né? Investimento de tempo, é investimento de energia, é investimento financeiro, e é um grande arrobo. Mas se a gente pensar no micro, em pequenos movimentos do dia a dia, eles são mais baratos e mais efetivos. Então, e como é que a gente percebeu isso? Porque grande parte do resultado do nosso trabalho não era dos exercícios em si, eram dos tempos que as pessoas tinham para conversas francas, honestas entre elas, eventualmente após o exercício, eventualmente nos intervalos, mas assim, esses espaços de convivência social, onde as pessoas podem conversar de uma forma mais livre, eles criam confiança. As pessoas têm essa tendência a buscar esse espaço. E aí, olhando esse cenário que a gente tem hoje de confinamento, é uma outra restrição muito séria que a gente passa, porque o espaço de convivência social diminuiu. Ele ficou engargalado em Zoom, em Blue Jeans, em Teams, e aí a gente tem esse mindset que a gente até tem tentado ajudar as pessoas a desligar um pouco esse mindset. Quando a gente está online, quando a gente está numa reunião, para honrar o tempo das pessoas, vamos embora resolver o que tem que resolver, vamos fazer essa reunião ser o mais rápida possível para... E aí, na verdade, a gente está tirando um elemento que é o social, que no presencial ele existe sempre, né? Tem aquele momento que você está se deslocando para o espaço, e aí você encontra alguém no corredor, ou encontra alguém ali. Existe um espaço social que é desestruturado ao redor dos encontros de trabalho, que faz uma diferença enorme. É aquilo que eu estava falando, as pequenas conversas informais, elas vão construindo elos de confiança, elas vão reforçando coisas. E aí, se a gente elimina esse espaço e fica essa coisa seca de... né? Get the job done, a coisa fica insustentável. E aí a gente tem percebido que muitas pessoas nem percebem que é essa a causa. Elas sentem falta de algo, não sabem dizer o que é, até porque a gente está sendo estimulado de várias outras formas muito novas, né? E aí essa falta desse elemento gera muitas vezes desconfiança. Então essa questão, por exemplo, das pessoas que estão trabalhando em casa, as organizações que têm claros os acordos de trabalho e existe uma base de confiança sólida, não teve muito impacto. Na verdade, mudou muito pouco, porque as pessoas continuam dando conta do recado, os checkpoints continuam sendo assinalados e cada um está dando o seu melhor dentro do seu próprio tempo, organizando a sua casa e tal. Agora, para quem não tem essa base de confiança, foi um Deus nos acuda. A gente ouviu várias histórias cavernosas, assim, de gestores tentando saber se a pessoa estava na frente do computador ou não. Sistemas sendo instalados para saber se o mouse está funcionando ou se a pessoa está pressionando o teclado. Então, assim, eu começo a ouvir assim, nossa, mas olha como é custoso viver num ambiente de desconfiança. Olha quanta energia que a gente gasta porque não tem a confiança naquela pessoa que você mesmo contratou, né? Tem um contrassenso absurdo nessa história. Então, e as soluções eram incríveis, né? Porque, por exemplo, essa história de controlar o mouse mexendo, o pessoal rapidamente já pendurou o mouse no ventilador que gira e resolveu essa questão. Porque tinha uma medição, uma aferição de produtividade por tempo de mouse rodando. Falou, bom, se a regra é essa, vamos a ela, né? Vamos deixar o mouse rodando 100% do tempo. Então, assim, quando a base da confiança ruiu, cara, e nós, enquanto brasileiros, nós somos muito criativos, né, cara? Para o bem e para o mal. Então, assim, acho que uma das coisas que eu coloco como um highlight, assim, em termos de confiança, é que assim, a gente tem uma tendência, até culturalmente, a confiar na pessoa no 1 a 1. Quando a gente está no 1 a 1, a gente tende a confiar muito na pessoa. Quando isso começa a ficar em grupos maiores, já não é tão bem claro assim, os combinados precisam ser cada vez mais claros e explícitos. E isso é um detalhe que as pessoas às vezes perdem, né? Principalmente gestores que têm uma relação 1 a 1
com seus liderados, às vezes essa relação de confiança está boa. Mas será que no grupão como um todo ela existe? Será que existe alguém que vê preferência de um em relação a outro? Será que tem ciúme? Então, assim, quanto maior é o grupo, maior é a necessidade de acordos claros, explícitos, e essa questão do voice, né, que o Josh coloca ali, de ouvir a todo mundo. Porque nem todo mundo também tem esse ímpeto de falar, né? Às vezes a gente fica guardando essas coisas, vive num ambiente de desconfiança e nem percebe que está vivendo nele. Então, assim, acho que um exercício que seria higiênico para toda a organização é de tempos em tempos revisitar esse capítulo, né, da confiança e tentar tangibilizar essa história. Então, será que a gente tem algum grau de confiança algum espaço de confiança que está meio ruindo, está meio precisando de energia, está precisando de cuidado? O que será que está demolindo aquela ponte ali de confiança? E às vezes são coisas que não estão no nosso radar no dia a dia, né? São coisas que passam desapercebidas e precisam ser olhadas com cuidado. Conversas 1 a 1, conversas no grande grupo e aí acordos sendo refeitos, né? Eu tenho um pouco essa matriz de trabalho quando a gente vai fazer algum trabalho com alguma organização que tenha essa questão, né? O que mais que eu poderia falar? Acho que agora a gente podia abrir para algumas perguntas, né? Isso. Acho que agora a gente pode jogar aqui no coletivo. Muito bom, Fernando. Eu mesmo tenho uma pergunta já de cara para lhe fazer. Por um acaso, nessas relações todas que a gente tem com nossos líderes, e quando a gente pertence a um grande grupo, a competição, ela é uma provocação, ela provoca, na verdade, a desconfiança? Ela é algo que estimula um grupo a ter desconfiança entre os seus pares? Sim ou não? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Essa pergunta é boa, Cris, porque a competição é um negócio que mora na gente, né? Tem um exercício que um consultor fazia que era muito engraçado, que ele chamava 3, 4 voluntários lá para frente da sala, assim, colocava um grupo de um lado, um grupo de outro, dava uma corda para eles e falava, vai. Eles naturalmente já começavam a puxar um para cada lado. Assim, não foi dito nada além de vai. Então, assim, existe uma competição. Quando você separa grupo, tem competição. Mas acho que vai de cada organização. Tem organizações que a gente já trabalhou. Eu falo a gente porque eu trabalho com a minha esposa e a gente está sempre fazendo coisa junto, né? Então é até estranho que a gente fala no plural, mas é uma relação de confiança antiga. Mas essa coisa da competição, tem organizações que têm uma competição extremamente acirrada e ela é saudável. E aí tem até um termo que as pessoas usam que é a coopetição, que é um misto de competição com colaboração. Porque às vezes também a gente tem a tendência a polarizar esses dois conceitos, né? Ou a gente compete ou a gente colabora. E tem gente que está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então existe uma competição por melhores resultados, mas ao mesmo tempo uma competição que também ajuda a elevar o nível do grupo. Então existe uma troca de informações e tal. Aí acho que vai variar de cultura para cultura. Eu acho que eu viria assim, existe um estágio inicial que é a competição, que é natural nossa, a gente é meio que treinado assim desde a mais tenra infância. Uhum. Aí a gente é meio que forçado a entrar no espaço de colaboração e pode ser que esse terceiro nível seja onde a gente junta essas duas coisas. É uma competição colaborativa ao mesmo tempo. Muito bom. Obrigada. Galera, vamos aproveitar para quem ainda não respondeu o pulso, ou mesmo até aqueles que responderam, se quiserem consultar quais foram os resultados, esse QR Code que tem na minha tela aqui, você teria acesso tanto para responder o pulso sobre confiança, ou até mesmo olhar os resultados, e de repente, via resultados, vocês se inspirarem com alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram trazer aí para o Fernando. Eu tenho uma, Fernando, na tua experiência, assim, né, agora que a gente está no online, e nessa questão da facilitação, porque no presencial é muito fácil você estabelecer confiança, até porque as pessoas estão te olhando, elas estão vendo tua postura, teu gesto, né? E nessa história, que nem aqui, né? Estamos aí em 18 participantes e a maior parte sem câmera, o que dificulta o olho a olho, né? E assim, você já teve algum grande desafio, ou deve ser todo a facilitação um desafio, mas o que dá para fazer para a gente aproximar no trabalho, na facilitação online, esse estabelecimento de uma relação de confiança? Você já falou da competência, mas como que a gente pode fazer isso na estruturação, no início, para já...
Essa pergunta é boa, Malu, porque acho que tem duas coisas que são fundamentais. Uma é aquilo que eu tinha falado do momento social que a gente perde, é de criar intencionalmente espaços sociais dentro do encontro online. Então, por exemplo, no Zoom a gente tem essa opção de criar salas separadas, né? Então tem um exercício super simples, que é uma estrutura libertadora, que você faz 3 perguntas, por exemplo, em relação ao tema que você vai tratar na reunião, como é que você está chegando e como é que você pode ajudar esse grupo. Coloca as pessoas em salas separadas em duplas ou trios, e ali dá 3, 4 minutos para elas conversarem livremente. Eventualmente as pessoas nem conversam sobre a pergunta que você fez, elas vão conversar sobre outras coisas, mas tudo bem, é um espaço social onde até aquela pessoa que está super tímida em casa e está sem querer usar a câmera, ela liga a câmera para dar um alô. Então, assim, você cria espaços onde as pessoas se soltam um pouco mais. Isso é uma forma de você trazer isso. As pessoas começam a se reconectar e aí a questão da confiança começa a aumentar. Porque a partir do momento que ela se conecta com aqueles 2 ali, ou aquele que ela conversou, a gente faz 3 rodadas, né? A estrutura fala para você fazer 3 rodadas. Então ela vai para uma outra sala, encontra outra pessoa, faz o mesmo movimento e faz isso uma terceira vez. Parece que tem uma mágica nesse número 3, que quando a pessoa faz isso 3 vezes, ela se sente conectada com aquele grupo, independente se o grupo tem 5 ou 50. Existe uma sensação de, putz, estou aqui com uma galera que eu conheço, já bati um papo. Então, assim, aí você eleva esse nível de confiança. E outra coisa que a gente tem feito, o segundo elemento que eu ia falar, é o de explicitamente autorizar as pessoas a serem quem elas são. Se quiser abrir a câmera, abre. Se não quiser, não abre. Se passar o gato na frente do computador é ótimo, a gente dá risada. Se tiver criança atrás chorando e rasgando o livro de exercício, está tudo certo, todos são bem-vindos. Assim, é deixar claro que a gente está num momento, numa situação de exceção, onde tudo é bem-vindo, não tem o certo. Aqui a gente não está fazendo performance, dando show para ninguém. A gente está aqui para tentar trabalhar numa condição muito adversa. Então, deixar isso aberto e explícito para todo mundo parece que dá um alívio, sabe? E aí passa o marido atrás, assim, tá todo mundo numa situação super adversa. Eu acho que esses 2 elementos, criar o social e autorizar toda essa bagunça aqui no ambiente de trabalho, às vezes não é bem-vinda, eu acho que eles aumentam esse nível de conexão e confiança entre as pessoas. Eu queria trazer um pensamento que eu associei à sua fala agora com o que o professor que fez a live de simplificação trouxe, e até o Anderson, isso. E até o Anderson, numa live que ele participou, não como voz ativa, e sim assistindo, acredito eu que foi na live do Raul, ele estava lavando louça. E aí Foi. ele se mostrou, primeiro, vulnerável, vamos colocar entre aspas, mas original, porque assim, é um professor que estava num compromisso, ou até prestigiando o Raul, mas não ia deixar de fazer atividade do lar daquele momento. Então ele lavava a louça e prestigiava a nossa live. Isso, de uma certa forma, gerou uma conexão com quem estava presente. Poxa, eu também lavo louça. E aí o cara lava a louça e ainda participa da live, prestigiando o colega e o nosso evento. Humaniza, e eu acho né? que, assim, humaniza. Então, assim, a originalidade, né? E junto com ela, a sua exposição, cria conexão e que, na minha visão, gera como consequência a confiança. Porque a gente se conecta de alguma forma. Faz sentido essa esse cascateamento, né, de sentimento? E tem essa questão da gente estar aqui achatado, né? E quando a gente está no grupão grande, a gente naturalmente se recolhe, tipo, não vou atrapalhar o fluxo da conversa, não vou tomar o tempo só para mim. Então tem uma série de coisas que no presencial você dá uma cutucadinha no cara do lado, fala baixinho, não interrompe. Assim, como é que a gente reproduz isso no online, né? Uma das coisas que eu incentivo nos nossos workshops é usar o papo do fundão. Sabe o chat, mensagem privada para as pessoas? Cara, aquele papo no fundão rola direto, porque é legal, minimamente você entra em contato com aquela pessoa ali rapidinho. E qualquer espaço que você consiga criar esse social, essa transposição do social informal no presencial, é importante. Então, outra coisa que dá para fazer a reunião acaba 13h, a gente vai ficar até 13h15 no happy hour ali, desestruturado. Quem quiser fica para bater um papo. Então, assim, você força esses espaços de encontro e aí aproveite eles. Faz uma diferença enorme ao longo da corrida, sabe? Faz muita diferença. Muito bom. Tem uma coisa, Fernando, que foi interessante até da pandemia. Partes positivas, né? Eu brinco que você tem que pegar o máximo que pode de coisas positivas para tudo que você faz.
Eu me divido entre Brasil, Portugal e Canadá. Eu estou lá e cá o tempo todo. E eu sempre tinha uma barreira, principalmente brasileira, de quando eu estou fora do Brasil, não, cara, não faço reunião contigo sem estar aqui, tem que ser presencial, não vai ter o mesmo efeito. Cara, a gente foi forçado a fazer online. E às vezes eu passava na empresa um dia todo para render aquela reunião. E agora eu estou conversando 3 vezes por semana. E o cara tá, puta, é muito mais prático. Você pega a minha necessidade de um dia para o outro. Eu não quero mais você presencialmente aqui. Virou até brincadeira. Mas assim, eu estou começando a criar um laço que eu vou manter pós-pandemia, né? Tipo, cara, quando eu estou em Portugal, eu posso falar contigo. Quando eu estou no Canadá, eu posso falar contigo. E eu posso estar presente no negócio da empresa e fazer acontecer. Mas assim, a gente provocou uma confiança por causa da situação. Ele não ia testar isso antes. Ele já tinha certo na cabeça dele, um arquétipo não vai funcionar. Quando ele começa a usar isso e ver que funciona, eu gerei um laço de confiança provocado pelo digital. Puta, agora eu consigo até consultar mais ele. Ele está mais online para mim, né? Está mais disposto para mim. Acho que tem algumas provocações bem interessantes ligadas à confiança que estão sendo criadas também na pandemia. Sim. E esse elemento que você está falando da confiança no online ser traduzida, se a gente olhar aqueles 3 elementos que o Josh coloca, você vive eles. Se você não viver aqueles 3 elementos, essa confiança não acontece nem no presencial, nem no online. Então, exatamente. É um caminho. A confiança não tem on e offline, né? Na verdade, você está só criando caminhos novos para você experimentar. Mas acho que vai ser bacana esse pós-pandemia, porque as pessoas vão dar... Eu acho que o valor do encontro presencial, ele vai assim, o câmbio vai bater no teto, porque tem muita coisa que a gente pode fazer online que resolve. Então tem coisas que a gente vai resolver online e vai virar uma opção, e a hora que a gente estiver junto vai ser tão especial e vai ser tão bacana que a gente vai valorizar isso de uma outra forma. Essa é a minha expectativa para esse futuro pós. Confio nisso. Alguém mais? A galera tá tímida. O Cidral chegou ali, ó. Bem, tem um ponto que eu estava aqui pensando. A figura do desconfiado, né? O desconfiado ele está nesse nível de confiança, né? O nível de confiança é um range, né? É um range, mais ou menos confiança, né? O desconfiado, como uma figura, ele está nesse range, mais em cima ou mais embaixo. Como é que é essa figura como é que você trabalha isso, né? Como é que vem essa figura do desconfiado dentro desse conceito, da ferramenta que você usa, sabe? Porque às vezes eu me preocupo, me vejo às vezes desconfiado, né? Às vezes me vejo mais confiante, às vezes me vejo mais desconfiante, ou mais desconfiado, né? Ou mais confiado. Sabe, essa coisa que eu fico, essa coisa da relação da gente, né? Serafim, eu prefiro ver de um jeito que é mais simples, assim. Eu não vejo essa gradação, não. Se você não confia, você não confia. Ou você confia ou não confia. Você não tem meio confio. A partir do momento que você não confia plenamente, está te faltando algo. E aí pode ser que seja uma pequena informação, algo que eu posso te dar de informação que você vai entrar nesse espaço de confiança plena. E às vezes pode ser algo, cara, mas nem ferrando. Com essa pessoa aqui, não dá. Você pode ser algo bem mais profundo. Mas assim, essa gradação não existe. Ou confia ou não confia. Então acho que se a pessoa está desconfiada, pegando essa palavra que você usou, de repente ela está próxima desse espaço de confiança e falta algo para ela realmente estar ali. Então não é que ela não confia. Ela está precisando de alguma coisa a mais ali só. Porque se ela está realmente distante, o trabalho não é nem dela. O trabalho é de quem está do lado de cá. A origem da desconfiança está do outro lado, percebe? Sim, é porque você comentou a história do mouse, né? Põe o mouse de ventilador, né? Porque do outro lado tem um desconfiado, né? Que pô, esse cara talvez precise de uma ferramenta muito profunda, porque eu não sei se ele é desconfiado ao extremo. Exato, eu dei um exemplo bom, né? Porque o que será que é suficiente para esse gestor, para ele ficar tranquilo com esse funcionário? É muito complicado, né? Ele que está com a desconfiança, não é o funcionário. O funcionário está fazendo o trabalho dele.
Está, inclusive, sendo criativo, está criando várias formas de trabalhar, mais tranquilo. Se ele tivesse usando essa criatividade para outras coisas, seria legal, né? Mas ele está tendo que usar a energia dele para dar conta de uma regra que foi colocada baseada na desconfiança, né? Então, esse centro que está demolindo a confiança está lá longe. É que, na verdade, também, né, Fernando, a gente vivia uma lógica de controle, né? Então, a presença física já era uma forma de controle. E a lógica industrial, a gente trabalhando, agora que eu estou trabalhando com alguns coaches da indústria automotiva, para eles é muito complexa, porque eles têm uma lógica industrial de controle, de processo, de resolução de problemas. Então, acho que isso por si só já gera um desconforto, porque ele não está ali vendo o que o cara está fazendo. Então, mudar esse mindset do controle para o resultado, né, do controle das pessoas para o resultado, é bem complexo. Porque é uma mudança de mindset. Né? E agora esse mindset está sendo forçado, né? Total. Você foi obrigado. Então, foi obrigado. Um bom momento. Foi, um bom momento. Malu, pegando esse gancho teu, eu fui executivo durante muitos anos do automotivo. E eu fiz uma provocação que era muito ligado. Ouvir o Fernando hoje é fantástico para mim, porque confiança para mim é uma coisa muito, muito, muito extrema, explícita, etc. E eu arranjava alguns arranca-rabos no RH da Volkswagen, porque às vezes o funcionário não vinha e falava assim, legal, mas ele não veio, ele tem até... Não batia ponto, não tinha dedinho, não tinha nada. Então, era um grupo financeiro aqui executivo no Jabaquara, em São Paulo. E eu disse, não, ele não veio, mas tudo bem, tal. E o funcionário vinha, não, assim, eu vou trazer o atestado para você, etc. Eu disse, olha, vê se o RH precisa de alguma coisa de você, mas para mim não precisa. Aí ele disse, não, é para comprovar. Eu disse, cara, um dia você tiver que comprovar para mim que você faltou justificado, você não trabalha mais para mim, eu já quebrei a confiança. Eu te demito independente de atestado. Então, eu não preciso que você me comprove, eu tenho que confiar no meu time. Cara, você disse a mim que não pode vir, tudo bem, eu vou acreditar e você não vem. Aí eu tô muito naquela linha do sim ou não. Cara, se eu achar, e pode ser que eu esteja até errado, já cometi essa gafe uma vez e já tirei uma pessoa porque quebrou a confiança. No momento que quebrou minha confiança, eu não consigo trabalhar mais. Isso é para relação, não é trabalhar, conviver mais, é muito mais amplo. E aí você gasta energia só nesse pedaço, né, Raul? O resto, exatamente. A energia tem outro espaço. É um desafio, mas é interessante, bem interessante. Mas você há de convir, né, que o RH normalmente pede o atestado. Não, eu mandava ele para o RH, cara, vai para o RH, entrega lá, então, se é proforme. Eu não preciso. Daí é a organização, a questão da confiança, porque também não confia em você como um gestor, né? Então tem que ter alguém que está controlando isso. Então daí já passa a questão. Mas é difícil, é mindset. Mas eu acho que, até pegando o gancho nessa questão... o Kiko foi colega de Volkswagen, ele sabe o que eu estou falando. Não, e eu ia pegar um gancho de uma questão da confiança com o funcionário e como isso mudou também. A gente, hoje onde eu trabalho, no processo seletivo, a gente conseguiu reduzir de 12 dias para 3 dias, porque uma parte dos documentos o funcionário só vai trazer depois que ele começar a trabalhar. Então, a gente está dando entrada em todo o processo admissional do funcionário e social, tudo, sem ter uma parte dos documentos, assumindo um risco, porque não dá para fazer um processo seletivo do cara ir num lugar levar documento. Então, a gente vai crer que, se tudo der certo, e essa relação de confiança avançar, quando ele começar a trabalhar, ele vai me entregar parte dos documentos. Então, no mundo normal também, né, não digital, onde está talvez a base da pirâmide das organizações, porque a massa não vai estar no digital. Por exemplo, hoje dos 55 mil funcionários, 48 mil estão nas lojas, né? Eles não têm Zoom, eles não têm nem e-mail. Então, como é que eu falo com esse cara? Como é que eu reforço a confiança? O cara com medo de pegar Covid, né? E é interessante, hoje o presidente mandou uma carta para os funcionários, falando um pouquinho dos momentos, e é legal como às vezes umas pequeas coisas geram confiança, né? E aí vários funcionários mandaram mensagens no canal interno de como uma carta, assim, eu fico bestificado como até hoje coisas simples que para nós de cabelo branco, eu sou da época da carta, né, que você mandava uma carta, que tinha todo o peso de eu mandar uma carta, hoje
a mensagem, é um sei lá o que, um chat aqui. Então, a geração da confiança também, quando você volta para a raiz, né? Volta para a época da base do trabalho, essa relação social, né? De eu me importar, de eu praticar algum gesto altruísta ou positivo. Então, cara, a gente estava vivendo uma época fantástica e eu acho que o Fernando, que ele antecipou a tendência do online, cara, esse eu achei o encontro da felicidade, né? O Fernando é um precursor dessa estrutura, dessa arquitetura de trabalhar digitalmente, fazer a facilitação online. E a hora que chegou a pandemia, eu até falei para o meu irmão, para o Paulo, do último ano, falei assim, cara, o Fernando criou a tendência antes dela existir. E hoje, sendo uma das referências até para criar essa mentalidade de como fazer essas transições de forma efetiva, fico feliz de partilhar aí esse conhecimento, cara, e o quanto essas pequenas dicas, só essa dica, Fernando, da questão da turma do fundão, para mim já valeu a noite, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado, nem feito. Muitas vezes eu estou com uma pessoa aqui no Zoom, mas eu mando um WhatsApp, né? E tem no próprio chat ali as conversas privadas. Então, puta, você já legal. explica pro cara como é que faz a conversa do fundão aqui, ó. É assim, ó. E aí traz de volta aquela sensação de estar na aula com aquela galera e tal. É bacana. E uma coisa que eu queria comentar, Fernando, é a questão da transparência e o acesso às informações, né? As pessoas em geral têm um desejo de entender o que está acontecendo, né? A gente, quando faz pesquisa aqui, tem essa opção de você compartilhar o resultado com as pessoas ou não compartilhar, né? E a gente percebe que quando a gente compartilha o resultado com as pessoas, essa transparência, ela promove uma confiança maior, né? Não, a informação que eu dei está sendo levada em consideração, a minha liderança está me ouvindo, né? Então, essa questão do acesso às informações e a transparência, eu acho que é algo primordial para ter confiança, né? E é um equilíbrio que eu acho que ainda as lideranças têm que trabalhar um pouco, né? Porque, claro que tem algumas informações que elas precisam estar um pouquinho menos acessível, mas tem informações que eu acho que vale muito mais a pena a gente compartilhar para promover essa confiança do que necessariamente a gente está sempre escondendo, né? Ou ocultando. O Waggle é uma das formas, assim, é um passo bem pequeno que qualquer gestor pode dar de perguntar para os seus liderados determinada coisa que às vezes está aperreando ele. Ele está com uma super decisão para tomar e precisa de mais informação. Pergunta, cara. As pessoas vão responder, as pessoas vão querer que as coisas andem. E aí isso parece que movimenta de uma forma que reforça o laço de confiança e tudo isso. Então, é uma ferramenta digital para contactar pessoas que estão distantes nesse momento e trazer todo mundo junto na mesma página, né? Então, super legal que você trouxe lá. Por aí mesmo. Legal. Muito bem, turma. Estamos aqui 19 horas 42 em Brasília, 15 horas e 42 em Nelson. Estamos aqui chegando ao final da nossa quarta etapa dessa jornada da grande redefinição. Bem, primeiramente agradecer ao Fernando. É sempre muito legal ouvir um pouco da história de como a gente evolui por meio da aprendizagem. Queria passar aqui para o Fernando o encerramento e agradecer também ao Filipão. Eu que agradeço, Kiko, todo mundo da Sustentar, Cidral. Kiko, Privilégio estar aqui. O resultado do pulso da pesquisa? Vou mandar para todo mundo de novo que se inscreveu. Pode deixar. Tá. Contigo, Felipe. Você abriu, você fecha. Então, a honra então é toda minha, né? Então, faço minhas palavras do Kiko aí, agradecer ao Fernando por, né, mais uma vez, repassar um pouco do seu conhecimento. Eu acho que essa questão da confiança é fundamental, né? A fala do Raul me resgatou algumas coisas que realmente eu acho que se você não tem a confiança na pessoa, não há documento, não há nada que faça com que volte atrás. E a educação, eu em nome da Sustentare, né, sou suspeito a falar, mas acreditamos demais que ela é a chave, ela é o alicerce para
tudo e com ela a gente consegue, né, enfrentar mais essa pandemia, essa crise. Eu nem falo mais pandemia porque já está batido e não adianta a gente ficar chorando, né? Eu estava numa outra aula ontem e o professor falou: aquelas pessoas que falam para você que o ano de 2020 já acabou, agradeça a elas, porque são menos pessoas que você tem que enfrentar aí para você atingir o sucesso. Então, acho que temos uns 6 meses ainda de luta pela frente, né, até acabar esse ano, e a educação é um dos pilares para a gente conseguir se destacar aí nesse Brasilzão, que eu acho que ele que precisa mais a gente, né? A gente é forte, a gente é, né, guerreiro e não tem nada que vai tirar esse brilho da gente. Obrigado, Fernando. Obrigado de novo. Foi muito bom esse papo. Kiko, valeu a parceria. E passa a bola aí, talvez para a Cris ou para o Fernando da Wego, fazer aquele convite especial aí para terça-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse bate-horário, para nossa quinta live. É isso mesmo, Cris? É isso mesmo, Felipe. Semana que vem, terça-feira, 19 horas, a gente pode se encontrar aqui novamente. Será um prazer tê-los aqui. Retornem. O tema da semana que vem será o novo RH, com o professor Armando Lourenço, que trará para a discussão os resultados da pesquisa Pulso sobre o tema. Só um segundinho. Eu estou com uma colinha aqui. Redesenhe uma área e opere como heróis de recursos humanos que precisamos ser. Então, bora lá. Quem quiser se animar em vir fantasiado para essa discussão, vai ser um pouco mais divertido. Obrigada mais uma vez pela noite e a gente se encontra. Um beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, Cris. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.